Bom dia! Já estamos aqui esperando vocês chegarem para começarmos uma semana de bênção, uma semana de muita informação, mas com muita... trabalhar um pouco mais a linha de intenção, né? Bom dia, Paloma! Saudade de você, menina! E é muito legal que nós vamos estar falando hoje, vamos estar falando um pouquinho mais sobre a linha já da testa, finalizando, e entrando falando sobre os cabelos, né? Porque eu falei pouco do cabelo esse tempo que nós estamos entrando, falando, né? E tem muita coisa ainda para expressar, e vai ser um tempo de bênção, né? Muitas pessoas me perguntam, você está fazendo uma live, e é sobre o quê, né? Então eu gostaria que agora eu vou falar um pouquinho mais firme, porque tem muitas pessoas que não me conhecem ainda, né? Que não olhou totalmente as outras lives, conhecendo quem eu sou. Então eu vou deixar essa daqui um pouquinho mais tempo gravadinha para vocês entenderem. Quem não me conhece, eu sou Adriana Pessoa, né? Tenho um tempo aí, sou casada, tenho 2 filhos, né? 2 netos, 2 cachorros. Sempre vou falar sobre isso. E graças a Deus, Deus me presenteou sempre com casais, né? Então já é para mim entender sobre relacionamento, que desde muito nova. E eu trabalho como cabeleireira na minha cidade há mais de 26 anos. Já estão 27, tá, gente? Entrou e eu nem falei aí, mas comecei muito cedo, né, com o trabalho. E, desculpa só, que por mais que for, acho que fica uns dias sem se comunicar tanto, a garganta dá sinais. Então eu venho desde muito nova, como falei pra vocês, descobri o quanto amava trabalhar com pessoas. Eu acho que o cabelo veio, quando eu fui para a área de cabeleireira, eu pude vir para a área da beleza com várias coisas, né? Porque eu acho que a área da beleza, ela complementa você. Eu trabalhei não só na área de cabelo, de corte ou de técnica, mas eu aprendi muito sobre salão, eu aprendi, né, todos os salões que eu passei, eu tirei muito o melhor deles. Bom dia, Elida! Hoje nós vamos falar do seu cabelo aqui, vamos falar um pouquinho para as pessoas entenderem essa mudança, o porquê das consultorias. E todo esse tempo que eu venho estudando na área de salão de beleza, gente, então eu vim entendendo um pouquinho mais sobre o que era na parte estética, mas eu nunca me identifiquei muito, porque eu sempre gostei muito dessa forma de falar de rosto, mas não era para fazer técnica, para aprender, só para vocês entenderem. Eu sempre tive a oportunidade de fazer alguma linhas de aprender um pouco mais sobre estética facial, mas eu nunca entrei e nem me preocupava em cuidar do meu rosto. Só para vocês entenderem como eu não tinha tanta afinidade. E aí eu vim desenvolvendo o autoconhecimento na área mesmo profissional, no meu ofício, né? Então, e ali eu fui passando muita coisa para chegar onde eu cheguei, né? Eu falo para vocês que todos os lugares que eu passei, eu tento trazer honra para esses lugares. Porque antes de eu ser a Adriana, que eu falei toda, eu sou filha de um Deus que é de verdade. Então não dá pra gente, eu represento ele na terra, né? Por isso que fala que somos na linha dos protestantes, né? Mas por quê? Porque é representante desse Deus na terra. Então, isso sempre foi na minha vida, desde o primeiro salão, quem trabalhou comigo era uma coisa de louco, porque ainda naquela época eu não tinha um conhecimento do que era Jesus Cristo, eu tinha um conhecimento que eu tinha que aplicar uma religião. Então eu sempre fiz isso, tá? Eu quero que vocês entendam, até meus clientes que passaram por mim, todos eles, nenhum que sentou em minha cadeira não sabia sobre a minha fé e não sabia que era, sempre soubem que foi ele que me inspirou, foi ele que fazia com que eu amasse pessoas. Então antes de eu fazer um ofício, eu sabia o que eu queria fazer, era tratar pessoas, era cuidar de pessoas. E aí em 2008, 2009 mais ou menos, veio uma necessidade muito grande de conhecer um pouco mais sobre rosto, porque as pessoas vinham até mim fazer cabelo, vinham até mim fazer, né, uma maquiagem, que eu trabalhei muito tempo na linha de noivas. Eu gosto que vocês entendam, com penteado, maquiagem, mas cada área eu vim estudando muito sobre aquilo. E quando eu cheguei no nível de estudo, de entendimento, faltava ainda alguma coisa.
E aí chegou uma cliente e pedia para mim trazer uma revista com aquele corte, com a maquiagem que ela queria expressar, e eu reaplicava nela. E dentro do os olhos dela me falavam, eu não estou feliz, não é isso ainda, porque eu tô com tudo isso em mim, mas isso ainda não me deu autenticidade, ainda eu não revelei quem eu sou, o que eu quero passar para as pessoas. Só que eu não sabia fazer a leitura. E foi aí que surgiu o visagismo, né? Até aí eu não ouvia falar, eu já tinha ouvido uma pessoa só que comentou comigo, mas falava de uma linha de... Desculpa, pessoal, muito desculpa, mas a garganta realmente ela pede um pouquinho de cuidado também, né? Mas aí o que que aconteceu? Quando eu fui saber sobre mais, abrangir mais sobre o que era, porque muitas pessoas chegam em mim e falam, eu quero estudar visagismo, eu quero estudar isso, porque isso é muito legal e é um desenvolvimento pessoal. Mas não é, pessoal. Primeiro, é um estudo científico sobre o rosto, mas é um estudo muito focado sobre a beleza, muito sobre a estética. É uma coisa que se une a isso, tá? Então, tanto que todos que estudavam só o visagismo eram cabeleireiros, né? E de uns anos pra cá que foi mudando essa forma. Que aí se abrangiu, viu que qualquer pessoa que cuida de pessoas pode estudar um pouco mais de visagismo e entender um pouco mais do que é o visagismo, que é a leitura do rosto. Então, e isso veio acontecendo, não foi uma coisa... Porque eu sempre amei estudar. Quem me conhece sabe que eu saio de um curso e estou em outro, e se fala que é autoconhecimento, eu estou lá comprando, eu estou entendendo. Mas eu entendo que isso tem a ver com as minhas formas, tem a ver com a minha testa, tem a ver com a minha forma de entender aquilo e de buscar isso. Não quer dizer que todo mundo tem que ser igual. Mas quando tudo foi acontecendo, daí vem entrando visagismo, dentro do visagismo entra a morfopsicologia, igual eu falei pra vocês, que é o estudo das formas, que é o entendimento de tudo que foi formado, é tudo que foi concentrado sobre uma pessoa. E é a forma da psique, a forma da mente. Qual é a forma, como é a forma que essas pessoas se reconhecem, né? Então, e cada forma tem um significado e tem um porquê estar ali. E isso vai fazendo, abrangindo mais as pessoas a entenderem a sua imagem, a entender se precisa mudar ou não. E quando fala da forma, vai entender o porquê que aquela forma foi criada. Porque tem pessoas que não tinham e adquiriu conforme a vida. Por exemplo, uma coisa que a gente adquire muito na vida é rugas. É só velho que consegue ter ruga. Mentira. Falo pra você que eu tenho pessoas muito novas que já tem muitas marcas de expressão e é marca de expressão. Então eu expresso o quê? As pessoas não pensam. Por que que tá sendo o que que vem essa expressão no rosto? Porque toda essa expressão, ela tem uma continuidade de quem é a pessoa. Mostra o que a pessoa viveu, mostra as vivências, as dores, os resultados. Gente, até trauma, o rosto começa a adquirir forma. E é muito louco, porque quando você começa a olhar isso, e eu, como falei pra vocês lá no comecinho, eu sempre fui cristã, sempre gostei dessa linha, sempre gostei desse cuidado, né? E por que que não aplicava sobre isso nas pessoas? Porque era um cuidado maior. Então muitas pessoas só estudaram o visagismo e estão indo por uma linha só estética, sim. Só que quando eu comecei a estudar, gente, tinha tudo a ver com que o Deus que eu confio, que eu acredito, criou. E eu falei, nossa, é uma descoberta de conhecer mais ele. É uma descoberta de saber como foi a criação dele. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Quem é aqui que não gosta de saber como o seu mentor ou o seu professor construiu alguma coisa? Nós até com o nosso pai. Vamos pensar no nosso pai aqui da terra. Quando ele trabalha, nós como criança, nós queremos saber como que é esse trabalho dele. Nós queremos trabalhar junto dele. Nós queremos lá produzir a mesma coisa que ele produz. Olha que coisa doida, porque eu falo pra você, a maioria das pessoas, elas se referem, né, aos seus mentores, aos seus tutores, né, tanto pai como mãe, posso dizer que pode ser filho de uma tia, pode ser filho de adoção, todo mundo busca aparecer com aquela pessoa. Por quê? Porque nós criamos da mesma forma no reptiliano, de querer repetir e querer conhecer, porque isso é agradável pra nós. Isso nos acalenta, na verdade. Isso nos ajuda a ser pessoas melhores, entende? Bom dia, Evelyn, seja bem-vinda aqui com a gente. E isso que eu quero que vocês entendam. Então, todo esse estudo, por que eu vim estudando, foi por isso. E, Adriane, como você replica isso? Como você passa isso, né? Como você estudou tudo isso e tá? E como que isso acontece na nossa imagem? O que tem a ver?
No primeiro momento, gente, eu trabalhei muito tempo em alguns salões aqui renomados em Mogi, para as pessoas que me conhecem já sabem, mas tem alguns nomes aqui que eu fui parceira, fiquei muito tempo junto, tenho um carinho imenso, muitos profissionais da cidade, tenho muito amor mesmo por eles e sei que também sou benquista por eles, então isso é muito legal. E uma coisa que aconteceu muito comigo foi aí eu querer mudar e querer aplicar isso. E quando eu comecei a aplicar, a minha mente começou a bugar. Por quê? Eu trabalhava numa rede grande, tá? E essa rede, ela concedia a mim só a aplicação do visagismo, como todo mundo pega. A pessoa senta ali, olha, eu sei o que eu vou te dar, mas nunca não dava tempo de passar para o cliente o que ele precisava. E isso, por mais que for, quando você começa a mudar o nível da sua profissão, você começa a entender que você vai precisar de um tempo mais com qualidade para o seu cliente. Porque nós dos salões, e todos os salões, tá? Não tem um, trabalha por hora, trabalha ali, um sai, o outro chega. E isso faz a sua cartela, isso faz o seu financeiro aumentar. E aí você fala assim, nossa, Adriana, então você deixou de criar e querer o financeiro? Não, não mudou em nada, é um trabalho, é um ofício, eu estudei, eu tenho que ser recompensada por esse trabalho. Só que eu não sabia como aplicar isso tudo e também fazer com que a pessoa entendesse essa imagem e levar para ela essa imagem. Então eu como profissional melhorou milhões de anos na minha vida, foi ali que eu parei de sofrer com os clientes, tá? Porque eu não saí de uma hora para atender só na consultoria e deixei a minha área de cabelo. Então, como eu já era tricologista, que eu estudei o fio de cabelo, a saúde do fio, o couro cabeludo, o que um cabeleireiro precisa saber sobre a parte de tricologia. Um cliente que sentava, só de eu olhar o couro cabeludo já deu pra... Tanto que muitas pessoas, gente, descobriram câncer através do dia que sentaram lá na minha cadeira. Nossa, Adriana, que horror, você foi lá e... Não, porque a gente tem formas de estudo na tricologia que o fio de cabelo representa isso na pessoa. Então fica muito mais precoce para a pessoa se cuidar. Eu não sou médica, então eu não tenho como dar essa ajuda. E a maioria das pessoas chegam a mim e falavam assim, Dri, meu cabelo tá caindo. Ah, tá caindo por quê? Ah, é por causa da estação. Não, tá caindo por causa... Não, gente, sem fios é normal, porque tem uma troca. Através disso já não é mais normal. A pessoa tem que repensar. Ou ela tá usando muita parte química, ou ela tá passando uma parte, realmente a parte emocional também entra muito nessa área. Gente, isso é tão louco na área do cabelo, que as pessoas não, os profissionais, todos eles, entendessem, eles iam buscar isso para querer reaplicar nos seus clientes. Porque ele vai ser muito mais leve, ele vai ter muito mais segurança, mais confiança de entregar para o outro, realmente um estudo mais aprofundado daquele momento que a pessoa está querendo passar. E já aconteceu de pessoas chegarem, a gente falar principalmente a queda de cabelo, eu mando muito para um endocrinologista. E a pessoa acha que primeiro eu tenho que mandar pro... Ou a pessoa acha, né? Ou ela vai pro cabeleireiro ou pro dermato. Não que não haja, gente. O dermatologista também tem um grande favor sobre isso. Mas a maioria das causas é hormonais. E aí, isso foi o que a tricologia me trouxe. Então eu sempre gostei de estudo, eu sempre gostei de ter um nível mais acentuado sobre aquilo que eu estava fazendo. E isso também me trouxe muita condição, muito cliente, muito favor. E eu vou falar isso pra vocês, gente. Foi um tempo maravilhoso na minha vida, não posso me queixar. Só que o desejo de aplicar o visagismo nas pessoas era até maior do que eu tava fazendo ali na hora do corte. Então, na minha cabeça, não conseguia assimilar os dois, não conseguia dividir o horário. E outra, e formou a Drica cabeleireira de mulher. Então isso também mexeu muito, porque se eu atendo só feminino, como que eu vou poder reaplicar o visagismo nessas pessoas? Isso também pegou. E aí eu falava assim, e agora? O que é que eu faço? Como que eu vou trabalhar essas duas coisas, né? E o homem, ele precisa ter um estudo sobre ele. Só que eu não sou barbeira, tá? Eu já estudei lá no começo, mas não é minha praia, não é minha condição. E outra, gente. Esse trabalho, as pessoas acham que o visagismo, eu sou a pessoa que tem que reaplicar. Não. Quem precisa saber realmente é quem está recebendo isso. É lógico que eu, trabalhando tudo isso, fica a performance que eu quero entregar é muito maior, né? A pessoa se torna muito mais completa dentro do que ela busca. Porque tem a linha exata, eu vou passar a linha que a pessoa precisa. Eu não vou dar só a linha, porque eu tenho estudo sobre o que a pessoa precisa, do que ela entende e do que ela precisa reaplicar. Então isso foi o que veio mudando sobre mim todo esse tempo.
esse tempo de estudo, de conhecimento e de reaplicar o que é o visagismo. Então, para as pessoas que não me conhecem, porque muitas pessoas eu vi, gente, interessante, até agradeço, porque aqui no horário que eu escolhi para fazer a live, talvez é um horário que muitos estejam trabalhando e não tem tempo para assistir. Mas o que eu tenho de retorno sobre as lives? Tá tendo muito retorno, muitas pessoas assistindo depois, me procurando, me perguntando. Então, por isso que eu resolvi hoje aplicar um pouquinho mais. E o meu papel é ajudar a área de profissionais, porque, em primeiro lugar, gente, quando você tem uma função, você sempre vai amar aquilo. Eu amo o cabelo, eu amo o corte, eu amo essa transformação, eu amo aquele vucu, sabe, que vai, vamos preparar cabelo, vamos fazer penteado, vamos fazer isso. Gente, eu sempre gostei muito. Então eu nunca fui fazer um penteado sem entender o porquê que tinha que fazer o preparo do cabelo para o cabelo segurar. Nunca tive problema que uma noiva chegou na porta da igreja e caiu o cabelo dela, ou caiu como que fala? Mantila. A mantila ou o véu. Nunca houve uma que entrou e saiu de um casamento. Para mim, o que valia quando eu apliquei o visagismo com esse conhecimento, que para mim não era só importante como a noiva chegava para ser recebida, mas também valia muito como ela ia sair daquele lugar. E isso sempre houve, gente. Eu sempre tive um feedback das minhas noivas linda, e era minhas, porque eu falo assim, que era uma reprodução, e eu ali aplicava o visagismo, a gente ia dentro do que ela precisava, sabe? Sempre aconteceu isso. Então, olha, o vestido combina com o formato do cabelo, que tem a ver com a maquiagem, que tem a ver com o que você vai preparar na festa, tem a ver com os convidados, e todas as noivas, elas tinham um resultado, gente, incrível. Então, você trabalha sobre sonho, você trabalha sobre efetivar isso no coração de uma pessoa. Então, quando eu vim estudando isso, eu falei, olha, não tem que ser só pra mim, tem que ser pra todos que queiram esses valores, né? Então, o profissional que quer, que linda, vocês sempre foram uma... Ai, obrigada, amor. A Evelyn aí era uma das minhas noivas, né? Ela foi minha noiva, eu a produzi pro casamento. E é incrível, gente, é um dia maravilhoso, porque você não entrega só uma coisa pra ela, né? Você entrega um momento marcante mesmo, né? E eu falo, você também marcou muito a nossa história. Então todas as pessoas que passaram, teve uma forma comigo. Não dá pra me ter alguém só por causa de entregar algo, sabe? Como que eu posso te entregar? Entregar um serviço. Todas elas a gente tem que ter um relacionamento. E eu falo pra vocês, gente, quando eu nasci, o filho, a casa, a forma que eu tenho já era para isso. Então, quando eu comecei a entender que isso fazia parte de quem eu sou, nossa, mas mudou, mas eu cresci, mas eu entendi quem eu era, mas eu amava o que eu fazia e queria fazer em todo mundo, mas não era nem pelo fator financeiro, era pelo fator de ver a mudança na pessoa. E aí, o que a pessoa pensa quando a gente está aplicando isso? O que nós vamos falar hoje, né? Então, eu venho fazendo essas lives porque tocou muito no meu coração, eu posso falar isso para vocês, de vir aqui e revelar um pouco sobre esse trabalho, revelar um pouco do que é, porque eu não estou revelando só um ofício, eu estou revelando sobre a linha da forma do Criador, porque o Criador fez isso, o Criador criou mulheres maravilhosas, homens lindos, família. Tudo que ele criou é belo, tudo que ele criou é extraordinário. Só que, infelizmente, nós passamos por tantas dores que isso vai tocando nessa beleza de Deus. E essa beleza vai se apagando. E aí as pessoas já não enxergam mais. Não é quer dizer que ela não tem essa beleza. É que ela deixa de reconhecer essa beleza. Por quê? Porque de tantas dores, de tanto que foi tocada a mão ali, ou deturparam essa beleza. Então isso, quando você começa a entender um pouco mais de você e entender essa dor, aonde que maltratou e por que aconteceu isso sobre você, você vai crescer. Porque nenhuma dor ou erro não vem na nossa vida para não ser para o crescimento. Então, e você vai sendo uma pessoa melhor, não tem onde você fugir. Então eu quero que vocês entendam que vai ser isso. Eu vou estar falando sim de linha, forma, o que acontece na boca, no nariz, no olho, mas vocês vão entender que tudo isso tem uma função e Deus criou por uma função aqui. E se ele não está funcionando da forma que foi pela criação, precisamos ajudar a pessoa a desvendar isso. E quando ela olha para isso, automaticamente ela vai escolher uma imagem que mais adequa a sua performance nesse momento, no que ela quer expressar, vai ser mais segura e vai ter muito mais resultado. Não só o profissional que aplicar o visagismo, né, quando a gente fala, mas também a pessoa que vem procurar em todos os termos. Gente, eu vou falar, olha, eu tô vendo agora, né, que eu fiz algumas consultorias com algumas pessoas e automaticamente a pessoa entendeu isso e foi pedir para outro profissional, porque para mim também não é uma forma que está segurando. Por quê?
Hoje, nesse momento, como eu falei pra vocês, trabalhei em muitos salões, e há 6 anos atrás, mais ou menos, eu tinha o meu salão. Então eu fiquei sendo empresária ali da área da beleza durante, vamos dizer aí que já tá quase beirando os 10 anos, gente. Porque é 5 anos e agora realmente já tem esse tempo de empresária. Porque antes eu era uma prestadora de serviço dentro da área que eu trabalhava. E quando eu se tornei empresária e a cabeleireira, gente, foi muito complicado, tá? Acho que foi a época que eu mais cresci e que mais sofri. Por quê? Porque é uma época que a aplicação de visagismo e a forma de cortar o cabelo dava um bug, porque eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que entender que ali eu era o centro, eu que as pessoas procuravam. E eu não conseguia aplicar a forma de trabalho, né, que era o corte, ou um penteado, ou uma maquiagem, ou fazer luzes, e também aplicar o visagismo. Então a pessoa vinha na minha cadeira, eu já dava aquele muito rápido e pá. Só que aquilo só mostrava que era um momento. E a pessoa não sabia usar aquilo realmente como ela precisava. E aí foi o fato que eu comecei a pensar, Adriana, você tem que mudar isso, você tem que mudar isso, tem que mudar. Você sabe que não é isso, o conceito que você tem é outro. E aí, 5 anos atrás, 6 anos, eu decidi largar toda essa área de salão, né? Eu tinha uma sócia que foi uma bênção na minha vida, aprendi muito com ela. Só que tudo isso era tempo de dar um fim. E eu me relacionei, né, sempre se relacionando e fazendo algo para alguém. Foi quando eu decidi vir para cá, para esse espaço e construir esse momento aqui. E esse espaço que eu tenho é a minha casa, gente, a minha sala. Então eu abri mão da minha sala e montei ali tudo que eu tinha, que era o salão. E comecei a trabalhar como ateliê. Tudo muito legalizado, porque nenhum dia eu nunca fui fazer nada que não podia, né? Tinha uma autoridade para fazer aqui. Era a síndica que me liberou, era tudo ok. E não tinha nenhum imprevisto. Então, eu fiquei muito tempo sossegada. Foi o tempo que eu consegui repensar, reaplicar. Diminuiu aquela fúria de salão, porque não é porta aberta, cliente com horário marcado. Então, começou a se adequar dentro de um trabalho personalizado, um cuidado personalizado para a pessoa. Tá? Então a pessoa que veio me procurar, primeiro ela me conhece ou alguém falou de mim sobre o que ela precisava. Então ela veio me procurar. E aqui eu dei toda vou falar em parte, né, de estrutura. Eu tive a Bruna, a parte do complemento, né, que é um grande favor também, minha cliente de muito tempo, e ela foi muito... E ela investiu na minha vida. Também agradeço, tem uma outra pessoa que eu não posso esquecer de falar, que foi da Porto Belo, hoje ela é da Porto Belo, que é a Marina. E também ela tem aqui um lugar que é da Brás Cubas, né, que é marmoraria, e as duas se uniram e falaram, vamos fazer isso acontecer. Nós pegamos esse espaço, as duas é designer de interiores, uma é arquiteta, a outra tinha, né, e ali, gente, eu recebi, só para vocês entenderem, uma parceria linda. Então eu fiz um espaço que adequa essas clientes, que gostam de ter uma beleza não só na fisionomia, mas também na estrutura que ela tá. E eu consegui estar aqui durante 5 anos, agora eu tô tendo que passar por mais uma mudança. Nós tivemos uma mudança de câncer onde eu estou, e eles, né, pediram que não querem mais nenhum fator que seja profissional, que seja só realmente residencial. E eu concordo, porque não tá errado, né? Eles têm a razão, tudo. E eu falei, tudo bem, então hoje eu procuro um novo espaço para oferecer novas coisas para vocês. E esse espaço, gente, vai ser extraordinário. A gente vai dar todo esse trabalho de consultoria, vamos dar o trabalho também de aplicação de trabalho, de produto. Vamos ter lá uma pessoa que entende sobre cor de esmalte, cor de unha, o que a pessoa quer aplicar essa semana. Então vai ser todo voltado para o autoconhecimento. Então a pessoa sempre vai procurar para ter um conhecimento do que ela vai passar. E ali nós vamos ter cursos que eu quero muito e vou falar para vocês, quem quiser aqui na live ou pessoas que precisam desse estudo. E eu tô disposta mesmo, não só a Adriana dá para o cliente final, mas para os profissionais. Vai ter curso de visagismo na maquiagem, visagismo no corte de cabelo, visagismo na pessoa do desenvolvimento pessoal. Então eu vou ampliar muito isso e vou entregar para vocês.
Agora já falei um pouquinho, que muitas pessoas não me conheciam e muitas pessoas estão me perguntando, então se quem quiser conhecer um pouquinho mais da Drica e saber qual é a intenção e o que nós vamos estar trabalhando, pode vir procurar aqui, ó, pode procurar no direct, e nós estamos muito certa disso, gente. Vai ser um espaço que vai mexer com Mogi. Mogi ainda não tem esse formato de trabalho. Ai, obrigado, Hélida, realmente vai ser maravilhoso. Tô muito empolgada, não conta a hora de ver, vai ter muitos segredos aí pra vocês. Gente, eu quero muito isso, e aí a gente vai estar falando o endereço, como vai ser, e tudo isso a gente vai vir estar passando aqui pra vocês, tá bom? Mas por enquanto eu vou ficar quietinha aqui ainda, porque ainda está reformando e estamos fazendo um trabalho aí. Vamos ter que trabalhar não só a parte estética, mas também a parte que traga funcionabilidade para o espaço, né? Então precisa tudo isso, aprovação do bombeiro, da prefeitura, e nós estamos trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível, que daí eu vou voltar com uma porta maior, com acesso maior a outras pessoas, e creio que vai se unir a profissionais. Eu quero fazer parceria com alguns salões que já possam entregar esse trabalho mais pronto para vocês, ok? Então isso é minha intenção de trabalho e de funcionabilidade. Agora vamos falar um pouquinho da nossa área da testa. Gente, demorei bastante tempo para falar, né? Começou do queixo, foi para boca, nariz, bochecha, as orelhas, desculpa. E toda a parte, né, da sobrancelha, dos olhos, né? Falamos muito da parte que somos divididos em 3 partes. Parte do intuitivo é a parte da pontinha, né, da beiradinha do nariz até a estrutura do pescoço. Isso é do intuitivo, né? Aí ele localiza muitas pessoas em uma parte do corpo também, que fala das pernas, partes genitais, do joelho, da cintura. Até aí é o que fala a parte intuitiva. Quando eu falo da parte emocional, eu falo muito sobre as nossas emoções, mas falamos do ritmos e das ações, tá? Nessa parte da boca, desculpa, para voltar um pouquinho, aqui eu falo sobre a intuição e a expressão, tá? E a vontade da pessoa, fica toda na área do intuitivo. Da emoção fica a parte do ritmo, a parte das ações emocionais, né? Que é as máscaras, onde a gente consegue usar máscaras e fazer com que isso mexa com a pessoa e a pessoa entenda um pouco do que a gente está querendo apresentar para ela, que é a parte dos olhos. A sobrancelha é o que dá o fator de guardar essa emoção. Tem muito a ver também, porque dependendo da linha e da forma, ela representa muita coisa na nossa área emocional. Se vocês quiserem, tem umas outras lives e também tem no canal do YouTube. Quem quiser mais informação sobre isso, vocês vão entender muito. E como que a Drica trabalha? Eu trabalho, com o fator de temperamentos, né? Temperamentos na personalidade. Gente, o temperamento na personalidade é uma coisa, o caráter é outra coisa, tá? Eu quero que vocês entendam isso. O meu trabalho, ele é mais aprofundado nessa área emotiva, que fala da beleza, nessa parte intuitiva, e a parte mental, que muito profissional me procura, tá? Eu posso falar pra vocês, quando um homem decide procurar a linha de visagismo, ele vai me procurar pela forma de trabalho, pela forma de empresa, o que ele precisa pôr na forma de função de trabalho, porque isso é o poder do homem. Não que as mulheres não tenham, mas a maioria que procura é por esse fator. E aí eu quero que vocês entendam um pouquinho, né? Até tive algumas ideias, né? Também tive alguns conselhos aí dos meus mentores, que são maravilhosos. Quero trazer um deles para vocês entenderem, que é o Júlio. Ele fala muito sobre gestão, ele fala sobre coach, e ele também é um fator espiritual que trabalha muito sobre nós. Não sei se vocês gostaram, logicamente que me pediram para me trazer o pastor Daniel aqui de volta, né? Olha que legal, que teve pessoas ontem que eu encontrei. Ô, Adri, faz de novo com o pastor, foi muito legal, chama ele para dar mais explicação sobre beleza. Então fica aberto o convite aí, quem conhece, vamos passar de novo, vamos ver que eu entro em contato e vejo a agenda dele para a gente poder trazê-lo de volta, tá bom? E o Júlio também forma a mesma coisa do que eu estou te dizendo. Chegou a Elaine ali, uma linda. Tudo bem, Elaine? Que saudade. Que tempo que eu tenho você e foi uma transição maravilhosa que eu passei com essa. É uma cliente amiga, né? Que todas elas se tornam, mas tem um carinho imenso por essa mulher, muito grande. Maridão também tá na live. Então vamos falar um pouquinho da testa hoje, gente. Tá preparado? Querem ouvir um pouquinho mais? Querem saber o que isso funciona? Então, cada testa tem linhas e formas. Gente, eu quero que vocês entendam
Só um minutinho, vou pegar uma coisa só pra vocês verem como que é o estudo mesmo do visagismo. Tá pronto já. Olha, só pra vocês entenderem, a gente usa muito todo o trabalho. Vocês estão conseguindo visualizar? Até pus no meu rosto pra vocês verem. Como eu falei pra vocês, ainda não consigo aplicar tudo, mas aqui tem um estudo completo, quando nós vamos estudar o rosto, tá? Aqui fala sobre a testa, a parte do nariz, toda a parte emotiva. Aqui falamos da parte da intuição, tá? Com a sobrancelha e tudo. Então, cada linha, nariz, aqui nós falamos boca, maçãs do rosto. E cada pessoa é estudada minuciosamente nesse teste, tá? Cada pedacinho aqui, ó. Tanto que vocês estão vendo aqui, eu estudei uma pessoa e colocamos que ele tem um quadrado. E o que que isso significa? Lembra que falei que os símbolos têm um valor muito grande sobre o rosto? Sobre as linhas triangulares, redondas, quadradas, hexagonais, verticais, linhas finas, que é linhas longas, linhas horizontais. Isso é o que mais se trabalha em estudo do rosto. E eu faço um estudo minucioso, eu não estudo só uma coisa para a pessoa apresentar. Daí vamos falar da Hélida, tá? Eu vou até, vamos colocar depois aqui. Quem quiser olhar também, a Hélida já está aqui na live, mas foi uma transferência que a gente fez muito grande. A Hélida, né, na verdade aconteceu um fator muito legal de ter um fator de encontrarmos dentro dessa visão de passar a consultoria para ela. E ela fez esse trabalho, né? A gente está ainda em algumas sessões ainda finalizando, mas ela tem mais de uns 6 meses, mais ou menos, né, Hélida? Se eu não me engano, eu não tô aqui com a sua ficha, mas mais ou menos esse tempo. Por quê? E tinha muito a ver com a testa, tá, gente? Que quando eu olhei ali, falei, não adianta você fazer uma mudança que ela não vai aceitar. E aí que pega muito, porque a pessoa que me procura, ela precisa mudar, mas ela não sabe onde mudar e pra que mudar. Ah, eu quero mudar o cabelo, mas você quer o quê? Ah, não sei, eu gostei de um cabelo que eu vi, achei uma coisa bonita, eu quero. Mas você sabe o que expressa esse cabelo? Não, mas eu não sabia o que querer. O que você me sugere? É assim que as pessoas me procuram. E pra mim fica muito complicado quando uma pessoa me procura nesse sentido e eu falar o que eu sugiro. Porque a pessoa é a vida dela. Eu não tenho como expressar pra ela uma imagem que é ela que tem que entender e ela querer essa imagem pra reaplicar na vida dela. Isso muda tudo, gente. E aí tinha uma resistência muito grande porque ela estava muito bem no conforme. E aí todo o estudo, ela tem uma predominância grande no inverno, que é o fleumático. O fleumático tem dificuldade com mudança. O fleumático, ele gosta muito do mundo dele, ele não gosta de ficar sendo aparecer, vão ser aparecido, na verdade, né? Tanto que a gente brinca com isso. E o fleumático, ele é mais da dele. Não quer dizer, gente, porque tem um fator que numa idade ele traz até um relaxo, mas, sabe, desleixada a pessoa. Mas não condizia com isso com a Hélida, porque ela sempre foi uma pessoa muito, e eu a conheço há um tempo, e via sempre as formas dela. Uma mulher sempre de expressar uma nobreza, mais autoridade na imagem dela, porque olha pra ela, é uma líder nato. E uma coisa que tinha muito nela, das pessoas verem. E ela tem umas funções que ela tem na vida dela, de ter que trazer pessoas para a vida dela e ela fazer essas pessoas crescerem, né? Tá aí, se tiver alguma coisa demais, eu tô usando você que ela me permitiu, tá, gente? Para que eu falasse um pouco mais sobre ela. E ela tem um fator que ela tinha uma rigidez sobre isso, porque ela era mais guardada, não gostava de ser invadida, não gostava e não gosta. Isso eu posso dizer para você que isso não mudou. Isso é dela, de ser invadida, né? Mas também ela não se via que ela tinha um fator que as pessoas também muitas vezes se afastava dela. Por quê? Porque tinha um pouco de insegurança, porque ela era uma linha de dureza, muito firme, muito autêntica. E ela, por mais que as pessoas viam, né, Hélida, é um doce de pessoa, é formidável de falar com a Hélida. Todo o tempo eu tenho muito isso. Até falei, é muito louco, você tá mostrando toda uma imagem que não condiz com você. Porque você é super de relacionamento, e outra, gente, ela tem um poder de impulsionar pessoas que vocês não entendem, um network único.
Eu acho que a Hélida é uma das pessoas que eu conheci que tem um network direto, porque ela se envolve com as pessoas gostam de estar perto dela, né? Os amigos próximos, ela direciona todo mundo. E outra, ela sempre conhece alguém que ela pode estar indicando. Ou ela conhece um profissional que faz isso, ou ela sempre está ajudando outras pessoas. Só que a imagem dela não representava isso. Só quem conhecia que gostava de ficar perto dela. E isso trouxe um incômodo para ela. Por que será, Drica? Nossa, mas eu não sou assim. Eu falava, e aí ela foi entendendo que a imagem que ela trazia era de dureza, e outra era de líder, e a gente fala que trazia até uma linha mais homem. Gente, não é que ela expressava, né, a fisionomia ou se expressava como roupa de homem, não. A dureza dela, sabe, assim, mais fechada mesmo, de não querer falar com as pessoas, mais introspectiva, eu posso falar, e muito séria. Então o tempo todo para tirar um sorriso dela não era tão fácil. Então as pessoas chegavam até ela dava a função que precisava ser. Primeiro porque ela é direta. Ela não é aquela pessoa que vai ficar pensando para te direcionar. Ela pensou e ela vai mandar, porque ela tem uma linha muito reta na testa. E cada formato, olha, se vocês verem, olha, eu tenho 2 marcações aqui, tá? Minha testa, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Ó, aqui, ó, ela é total reta. Ó, eu não tenho fator, aqui, pra vocês entenderem melhor. Ó, colocando a régua aqui, ó, e pondo de lado, ó. Aqui é reto, olha. Tá? E traz uma linha mais fechada aqui, ó, tá? Estreita. Então a pessoa fala assim, ah, só que tem a testa curta, porque a testa curta é muito mais direta. Tá? Fina, sabe aquela testa que é curtinha, que o cabelo vem até aqui, fechado? Pessoa muito maior, e a Hélida era isso, a testa era mais fechada, então ela se fechava e era isso que o meu cérebro lê isso. Ela não precisava falar nada, mas as pessoas chegavam até ela e automaticamente já se colocava no lugar, porque a imagem que ela passava nessa linha era o que o cérebro do outro lia. E quando nós começamos a mudar isso, foi mudando de dentro para fora. O quanto recebia, nossa, Hélida, você tá mudando, e não mudou a imagem dela. E ela foi mudando. Nossa, Hélida, você já mudou isso. Nossa, você nem mais é a mesma pessoa, tô achando você tão diferente. O que que tá acontecendo? Não era Hélida, isso era a maior conversa e todo mundo falando sobre isso com ela. Porque a mudança não foi física, a mudança foi de dentro para fora primeiro. Ela tinha que entender que era ela, o que ela queria expressar, qual seria a forma de aplicar um trabalho que ela gosta, como que ela é como mulher, como esposa, como filha, o que ela veio com muitas coisas que veio sobre ela, que ela nem era dela, ela não queria mais e ela tinha que devolver para a pessoa porque ela trazia junto dela. Por quê, gente? Tudo isso do inverno. O inverno ele não quer se separar por nada. Então ele traz informação da sua vida com muita força, com muito afinco. Então se papai faz, eu repito. Se mamãe faz, eu repito. Então assim, repete mais o que as pessoas fazem do que se olhar e fazer o que ela tem vontade de fazer. E tinha um fator aí, sobre um fator mais sério, que era isso. Como que eu vou ter um ato de rejeição? Gente, não tinha nada a ver com pessoas de fora não, tá? Tudo que eu estou falando da Hélida era mais firmado dentro da história dela, com a família dela, com as pessoas que conviveram com ela desde criança. E isso, chegou um momento que ela foi resolvendo. Ela foi tirando. Ah, fala, mas aí então, Adriano, o visagismo é igual uma psicanálise? Sim, entra, gente, entra, porque o fator não do visagismo direto. Quem estuda o rosto é só o rosto de linha. Mas tudo que eu vim acrescentando dentro dessa linha, então hoje eu uso o visagismo e as outras técnicas junto para, sabe, para afirmar, para desenhar melhor e fazer com que a pessoa também entenda e mude isso. Gente, foi muito interessante esse fator quando a gente começa a estudar a testa da pessoa. A testa da pessoa, ela tem uma influência tão grande no que ela vai representar, porque lembra que o cabelo é a parte estética que mais representa a pessoa. Por quê? A forma do cabelo que eu uso, entenda que é a forma que eu mais me identifico com a roupa. Eu mais me identifico com as máscaras que eu preciso estudar. E para vocês entenderem, o cabelo passa a ser mascarado também. Porque muita gente pensa assim, ah não, tá falando da testa, eu só quero saber o que é que acontece. Gente, é um estudo muito minucioso. Testa curta mostra pessoas de alta expressão e rapidez e agilidade nas suas linhas. Ela vai fazer tudo muito rápido, ela não pensa para falar. Se você falou, ela já te dá a resposta. Isso é uma linha de outono. Linhas curtas e estreitas, mais compacta. Então essa testa mais
pequena e compacta, automaticamente é uma pessoa de líder, traz uma linha masculina, traz uma linha de força, traz uma linha de... É um relacionamento mais de impulsão, de fazer a pessoa ser direcionada no que ela precisa e com muito resultado. É uma pessoa que pede resultado. Então, se você tem um chefe sobre essa testa, a maioria deles tem muito nisso, tá? Quando eu falo pra você, liderança, que é empresa, que é grandes CEOs, a gente pode olhar e já fala, é isso aí, ó, a testa dele já condiz com uma pessoa que ele quer expressar. E aí, o que acontece com essa pessoa? Mas eu só falo da testa, como eu falei, gente, todas as partes têm importância, mas a testa tem a parte muito forte na função que a pessoa escolhe. E aí é muito interessante quando você olha a pessoa com a testa do fleumático, que é uma testa mais quadrada, aquela cara, sabe aquele rostão quadrado mesmo? Traz um rosto que representa um quadrado e o cabelo dele traz esse cabelo mais certinho, mais arrumadinho, aqui tudo muito certinho. Isso faz o quê? Um quadrado. O que acontece com essa pessoa? Metódica, conservadora, ela não aceita ser invadida de maneira alguma, ela não passa muitos pensamentos dela. Mas ela aceita pessoas, tá? Mas ela tem um fator muito diferente, porque ela é mais diplomata, ela é mais séria, ela não vai gostar de brincadeira e fazer... Não vai. A pessoa que tem essa linha do quadrado, ela não tem nem tanta facilidade de relacionamento, tá? Eu posso falar pra vocês que ela vai fazer o que se colocou pra ela fazer e ela não vai passar daquilo. Ela não vai ter ideias mirabolantes, criativas e busca, não. Porque a linha de quadrado, ela deixa a pessoa só no quadrado dela. Ela não deixa ninguém invadir. É uma pessoa que ela é muito centrada só naquilo ali. Então, para ela, se ela tiver que viver a vida inteira naquela performance, ela vive a vida inteira nessa performance. Não gosta de mudança, não gosta de nada novo. A cor do cabelo é a mesma coisa. Se tem um cabeleireiro ou um barbeiro, fica anos e anos no mesmo barbeiro, porque a pessoa já nem pergunta mais o que faz, porque ele não tá afim. Ah, eu quero um cabelo assim. Não, vê aí o que você faz, o que é melhor. É assim que é o fleumático. O fleumático não tem muito problema com ele nas linhas de trabalho. Só que eu vou falar pra você, se mudar ele mete o louco, tá, gente? Seja bem-vinda aí, Paula. Então, o corte de cabelo também ajuda muito, gente. E vocês vão entendendo que tem a ver com o homem. Se nós falamos um pouquinho do pastor Daniel, ele não tinha cabelo, ele tinha essa parte todinha aqui careca, né? Então a testa dele sobressaía em longevidade, então era mais longa, mais comprida. Ele era totalmente na linha da nobreza, na linha do melancólico e trazia as linhas ovaladas no rosto dele. Não quer dizer que ele perdeu, ele tem, só que não é a de primeira ação, não é a de primeira função, não é quando olha no espelho e fala, eu tenho que reproduzir isso. Ou o outro me vê, eu tenho que reproduzir isso. Quando ele colocou o cabelo, essa função primária transferiu-se para outra forma. E quando transferiu, as formas dele mudam. A forma de ação dele muda, porque ele saiu dessa linha e ele foi para uma linha mais primaveril. Mas até tem dia que ele usa no cabelo, dependendo do que ele usa o cabelo, ele vai para uma linha do quadrado. Tá? Linha quadrada lá, que fica mais séria, conservador, não gosta muito de mudança. Mas... isso pega muito na forma, tá? E mulheres, Adriana, pessoas que têm uma entrada muito forte, né? Que fica aqui, ó, traz a entrada. Ó, se você perceber, essa linha aqui, ela é toda estudada, tá? Tem pessoas que é toda oriçada essa linha do cabelo. E traz uma linha redonda. Vamos pensar, Beyoncé. Se vocês verem o rosto da Beyoncé, você vai ver que ela tem totalmente um rosto redondado, total redondado. Tá? E ela tem uma linha de testa aqui, ó, redonda mesmo. Ela é muito boazinha, né? Na linha de troca com ela. Ela sempre passa o que ela sabe para outras pessoas, mas ela é dependente. Aí é a linha do inverno que traz linha redonda. Lembra que eu falei que as duas tem duas formas, o inverno? Tanto a linha quadrada quanto redonda. Se você tem uma forma mais quadrada, você tem essa linha. E as linhas arredondadas? É a linha que movimenta, movimenta, movimenta e não sai do lugar. Fica ali paralisada há muito tempo também, não é de sair, tá? Não quer dizer que ela não tenha movimento, mas é um movimento mais infantil, gosta de brincadeira, é aqueles que eu falei que traz uma linha sarcástica, né? Que adora tirar sarro de todo mundo. Essa pessoa automaticamente ela tem uma linha mais arredondada na testa. Então ela faz essas brincadeiras, ela faz dessa forma, porque é a forma que ela se sai bem e tira o foco. Então é quando ela leva tudo na brincadeira, tira o foco dela. Então ela consegue fazer com que as pessoas ficam no mundo paralelo dela. Ó que doido, por isso que traz essa linha do
exemplo, redondo sobre a testa. Dri, como que faz para ler isso? Gente, de verdade, eu posso fazer um dia com vocês, faço aqui uma pessoa e vou fazendo as linhas para você entender como se vê essa forma no rosto. Por que eu tenho essa intenção no estudo e consigo reaplicar e te ajudar nisso. E aí, quando eu falo para você também das linhas verticais, é aquelas pessoas que têm um triângulo aqui, né? Um triângulo. Totalmente rápido nas suas ações, é linhas do primavera. E a testa também, você vê que a testa da pessoa, ela traz uma linha mais, tem tipo um triângulo, né? Tem uns que criam um triângulo aqui, tem outros que criam o triângulo que vai pra cima, outros fazem uma bolinha nessa parte aqui, ó. Né? Onde mais temos essa resposta de ler. E isso eu tô falando pra ler na parte emocional, tá, gente? Porque eu não sei se vocês lembram que eu falei sobre o triângulo, que eu pego daqui, aqui, é tudo que está dentro da emoção. O que está dentro da pessoa, o que já foi gerado sobre a pessoa. E essa linha aqui é a linha das máscaras e as linhas das estruturas, que nós podemos mudar bastante. Muita coisa, muito mais nessa linha da beleza do que quando mexe por dentro e dá reação. Quando você só mexe na linha da parte de fora, automaticamente a pessoa vê, mas ela não tem tantas ações quando você consegue mudar a forma da pessoa pensar. Porque quando você trabalha por dentro, entenda, quando você desenvolve isso dentro do coração da pessoa, ela expande isso, ela joga pra fora. E quando ela joga pra fora, a imagem dela fica muito mais adequada com quem ela é, a forma dela, o desejo dela, as coisas que ela precisa. E falando de cabelo, tem muito a ver as pessoas da linha verticais, as linhas quadradas, redonda, linhas curtas. E isso tudo tem a ver. Quando eu mexo com o cabelo, falando da cabeça, daqui pra trás, do lado da nuca, vamos pensar que pega a nuca, vem todinha essa linha aqui, né, que pega a ponta da orelha e vem aqui. O que vocês entendem sobre isso? No cabelo, um cabelo muito longo, a pessoa tá se guardando, é como se fosse a capa do super-herói, né? Ela, na verdade, tá se criando força, igual até lembram que um pouquinho, gente, o pastor falou um pouquinho de Sansão. O que Sansão representava nesse cabelo comprido? Era uma força dele, uma proteção divina, que é a divindade, tá? E é muito louco quando a gente fala sobre o cabelo longo, porque traz isso, ele traz como se fosse, né? Ó, o pastor tá na área, seja bem-vindo. Tem gente pedindo você aqui de volta, pastor, pra gente bater mais papo ainda, falar mais sobre linhas e formas, né? E o que isso acontece na Bíblia, olha que interessante. E aí, essa linha aqui, gente, todas as vezes que eu deixo o cabelinho mais comprido aqui, ou que cobre o pescoço, ou que tem uns que é muito longo. Quanto mais longo, mais a divindade, tipo assim, mais proteção. Mas quer dizer que seja de Deus? Nem sempre. Tá? Não quer dizer que todas as pessoas, mas isso tem até um costume aí que fala, nossa, cabelo comprido, é a pessoa, né, que traz a linha mais do evangélico, vamos dizer, mais que tenha mais essas linhas conservadoras ou de usos e costumes. Porque fala, aquele cabelo é de crente, aquele cabelo é de crente, né? Então, por quê? Porque traz essa linha mais da divindade quando falamos de um cabelo longo. É como se fosse uma capa de proteção. Entende? Quanto maior o cabelo, mais comprido o cabelo, mais essa proteção. Se vocês entenderem, todos os super-heróis usam capas, né? Super-heróis que eu digo, Homem-Aranha, não, né? Mas é o Super-Homem, que tem um poder grande, né? Todos não, gente, eu já falei, desculpa aí. O Batman, o Homem-Aranha, Mulher Maravilha, o Thor, é pessoas que precisam dessa capa porque eles precisam de uma proteção da divindade, que eles são divinos, que eles são mais espirituosos, são mais bondosos. Gente, é muito doido isso, tá? Traz uma ingenuidade também, um cabelo longo. Então tudo isso traz um poder sobre a pessoa. E eu vou falar pra você que isso mexe muito quando você tira um dedo, a pessoa sente e reclama. Cortou, a Carol entrou aí, ó. Muitos anos trabalhando com a Carol, de cortar cabelo, de cuidar, agora ela está, né, ela tem uma mudança aí, e essa mudança também mexe com ela de ir procurar outras linhas, outras formas, e isso é tudo bem. Gente, isso que é legal quando você entende o visagismo. É o que a pessoa precisa, você não sente como a pessoa, sabe, tem uma função sobre você. Ela é livre para procurar as coisas que ela se sente melhor e formas que ela precisa ser aplicada. E pode ter certeza, todas elas sempre vai ter esse apoio meu, porque é um direcionamento, é muito além do que ser só cabeleireira. E quando a pessoa chegava e falava do cabelo e outra, aí quando fala das linhas desse cabelo comprido, gente, é sério. A linha em V,
Muita gente teve uma época que usava, mas vocês podem perceber que as pessoas até da cultura mesmo, que tem um cabelo muito comprido, né, que traz essa linha de crença, ela usa muito em V. Por que que ela usa em V? Porque o V, ele passa, muitas vezes quando passa da cintura, ele já dá uma pontualidade pro bumbum, se vocês entenderem. E essa pontualidade pro bumbum, essa pessoa tá falando, ó, sexualmente eu estou com desejo. E talvez não está sendo suprido esse desejo sobre mim. É essa imagem que o cérebro lê. Então é muito sério, muito, por mais que guarde uma crença, uma divindade, mas a pessoa natural tem os seus desejos. Porque não é ela não, porque a pessoa chega um momento que vai falar, estou divina, né? A Carol é assim mesmo, se eu tirar a ponta do cabelo, a gente brinca aqui com ela muitas vezes, mas ela sofre, ela não aceita muito. O cabelo dela é a proteção dela, e eu vejo que tem uma necessidade, uma importância disso. E eu entendendo como cabeleireira e visagista, automaticamente eu não vou fazer mais isso para ela se sentir mal. Então até esse aprendizado, essa troca, gente, a cliente pedia mas eu vi que o cabelo dela tá zoado, eu ia lá e cortava 4, porque era o que o cabelo precisava. Só que aí, quando eu entendi que não era só a linha estética, que a pessoa precisava transferir aquela forma para ela, o visagismo mudou tudo. É realmente o que a pessoa precisa. Se ela falar um dedo até, mas eu queria que você fosse ousada, porque eu não tenho coragem. Então a pessoa não vai ganhar isso de mim, ela vai ganhar o que ela tá pedindo. E isso vai mudando, né? Então eu falo sobre a linha que o cabelo vai. Quando eu tenho um cabelo comprido mais reto, linha reta, o que eu tô falando sobre isso? Seriedade, postura, não aceitar as pessoas te invadirem. É umas linhas que traz principalmente a linha do quadrado. Eu não preciso ter o rosto quadrado, mas eu coloco essa forma no meu cabelo. E se eu coloco no meu cabelo tem mais visão, às vezes, do que o que eu quero expressar no meu rosto, gente. É o corte que vai expressar quem você é e o que você quer aplicar nesse momento. E se você tá num momento de mudança, de querer novas coisas, novas empresas, entender uma outra coisa, por exemplo, estou indo para um novo relacionamento, ou quero viver Gente, a pessoa vai sofrer muito. Por quê? Porque ela não sai do quadrado, ela não consegue ter essa mudança. E ali vai trazer formas para ela que ela vai se sentir muito triste, porque ela quer fazer algo e não consegue. Tem alguma coisa que a paralisa. E ela fala, eu estou na comodidade. Eu fico muito acomodada, eu fico muito paralisada quando tenho linhas quadradas no rosto, no cabelo. E aquela mulher que tem um cabelo nesse porte, tá? Compridão, e chega e fala assim, quero cortar tudo. Quero um corte curto. Ela saiu de uma linha dessa proteção e falou, agora quem manda sou eu. Chega. Não quero mais viver debaixo de função de ninguém. Quero cortar o cabelo. E acontece muito, eu trabalhei muitos anos em salão, eu posso falar. Por que eu falo que isso pega muito quando as mulheres querem sair debaixo da proteção do homem? Aquele homem, a primeira função que ela tá querendo dizer, ele não vai mais me direcionar. Quem direciona a minha vida sou eu. Então ela vai para um corte curto, ela vai para uma liderança, ela vai para uma linha muito forte, de força, tá? E isso acontece quando uma pessoa sai de um cabelo comprido e vai para o cabelo curto de vez, porque tudo que é curto é linhas retas, direcionadas, linhas de força, e isso é o que acontece. E quando uma pessoa passa por uma doença e perde o cabelo, ela também tem esse resultado de força. E tem vezes que é imposto e tem vezes que não. Adriana, e o homem? O que acontece com o homem? Tem duas formas dele ficar, pra ele perder o cabelo, gente. Tem uma forma imposta, que não é dele. O papai foi careca, o vovô da parte da mamãe foi careca, a vovó, sabe? O vovô da parte do papai foi careca. Então tem uma chance muito grande desse homem também ter calvície. Então ele tem algumas partes de calvície, onde mais... Eu falo que onde mais esquenta é onde o cabelo vai embora primeiro. Vocês já perceberam que é difícil a pessoa perder cabelo aqui atrás? Só quando ela passa por uma doença ou por algum fator nesse sentido? O homem perde muito cabelo, é nessa direção. Tem uns que perdem só nesse curuquinho aqui, ó. E o resto fica. Não tem tanto, mas tem. Então, aí você estuda isso. É esse formato que ficou. O que tem? Tem a imposição, que é porque eu pego da família, é genética, né? É hereditário. E tem também aqueles homens que não suportam cabelo e rapam a cabeça. Automaticamente, isso acontece muito na adolescência, quando fala que as pessoas estão na faculdade e for para um novo nível, né? Automaticamente eles têm que criar força para ir para esse nível, então eles tiram essa proteção. Então quando eles cortam todo o cabelo, eles fazem dessa forma.
tá? Então, cada coisinha que nós vamos entendendo do cabelo, eu vou entendendo que eu preciso conhecer um pouco mais de mim. E quando eu corto o cabelo e trago um triângulo pra frente, de vez de ser pra trás, é pra frente, mesma coisa. Isso é do melancólico, traz linhas do verão. Houve uma época aí de moda que todas as mulheres estavam cortando esse cabelo mais Chanel de bico, que fala, mas o Chanel não é o corte, Chanel é uma forma, que a Chanel, Coco Chanel, foi a que trouxe essa linha de corte, para vocês entenderem o quanto isso se fixa numa pessoa e traz a geração por geração. Então todo mundo fala, eu quero um cabelo mais Chanel, eu quero um cabelo mais do corte da Coco Chanel. É isso que ele tá falando. Então a gente tem que entender a marca para saber por que eu tô usando aquilo. E traz linha de força, traz linha realmente, o melancólico, ele é uma linha mais de equilíbrio, porque ele é mais centrado, ele é mais minucioso, ele vai procurar as coisas com muito mais... ele pensa mais para fazer, porque ele não pensa no resultado, ele pensa no processo daquilo para construir o resultado. Então, as linhas do melancólico, vou falar para você que as pessoas procuram muito, não só mulheres, mas falam que também homens, ele procura isso no corte, tá? E aí vocês vão entendendo um pouco mais. O corte militar, quando é homem, e a mulher, quando tem um corte curto, que traz aqueles bicos para frente, linhas maiores na costeleta. Então ela tá expressando isso, levando para a sexualidade. Então cada forma do corte traz um fator natural do corpo. Porque, gente, quando eu falo da sexualidade, pessoas que não contêm isso, criança que não tem nada a ver com sexualidade. A gente fala de sensualidade, traz já desde quando nós nascemos. E quem não faz que é assexuado, tem algumas culturas aí que tiram isso, ou tem mulheres que decidem não ter mais isso. E se elas decidem, até a forma do cabelo delas tem um fator disso, tá? Então eu falo que muita viúva, né, ela faz uma forma primeiro de força, e ela fala, perdi meu companheiro. Então ela tinha um cabelão e automaticamente ela vai cortar esse cabelo porque saiu a proteção dela. Então hoje eu tô falando mais das linhas e formas, o porquê que a gente usa. E quando eu uso um cabelo mais primaveril, é aquele cabelo que vem com todas as linhas diagonais. Eu faço isso aqui, ó, diagonal e desfiado. E outros, tem um que busca todo pra fora. Então eu quero estar no ar, eu quero estar mais leve, eu quero movimento, eu quero que as pessoas entendam que eu estou vivendo esse momento. Então cada corte, cada linha tem o poder. E a cor mexe totalmente no emocional da pessoa, tá? Cada cor tem muito efeito na emoção, gente. Por isso vocês têm que tomar cuidado com a cor. A cor é uma das coisas que mais as pessoas têm que pensar. Porque se ela está usando sobre isso, ela tem um fator emotivo sobre isso. Falei da Hélida nós passamos por uma transição, tá? A Hélida nós mudamos um pouquinho a forma da franja, né? Que é um cabelo mais longo, tá trazendo isso. Trouxe muitas linhas verticais, totalmente para ela ter movimento, para ela sair da linha do inverno, que é a linha que a gente tem que colocar quando uma pessoa precisa ter ações e ela está paralisada. A gente vai trabalhar corte que traz as linhas do primaveril. Desculpa aí, ó. Vamos desligar, que não posso falar agora. E isso é o que a Hélida fez. Aí a Hélida mudou um pouquinho da cor, esquentou um pouco as linhas e formas dela. Então a cor é um pouco mais do cobre, que traz uma linha alaranjada, mas aí eu vou explicar muito cada cor e por que cada uma funciona. A Hélida acabou de casar, isso tem um fator muito lindo para ela. Tem um fator muito forte e esse cabelo é muito funcional para esse momento de vida. Tanto que a Hélida, eu recebi um áudio do marido dela muito legal. E ele falou, gostei muito, tá maravilhoso. E esse cabelo tem uma influência para ele, tem uma forma, porque o homem tem um fator. E outra, não cortou curto. Porque todo mundo, né, quando fala, vai para uma linha de força, tem que ser curto, não. Nós trabalhamos a cor para ela ter linha de força. Mas as linhas e as formas colocamos no primaveril, que traz força e impulso. Então hoje ela vai ter muito mais imposição, mas ela vai estar mais disposta a criar e ir para o que ela criou. Então isso também tem um favor muito grande quando cortamos o cabelo e a forma, a linha e a cor. E essa semana eu vou trazer bastante coisa sobre cor, mais coisas sobre corte. E como eu falei pra vocês, se esse horário estiver ruim, nós vamos fazer uma enquete pra ver qual o melhor horário pra vocês, tá? Porque eu acredito que vai ter muitas pessoas e vai procurando isso, gente. E se tá sendo funcional pra vocês,
curta o canal, comente aí, comente lá também, porque quanto mais o próprio parte do algoritmo do Google aí, ele entende que precisa ser motivado isso para eles passarem para mais pessoas. E eu creio que isso também vai auxiliar a vida de muitas pessoas. Então, que venha acontecer isso. Mas também vou fazer uma transformação ao vivo. Vou fazendo isso numa live surpresa. Então fica aí, olhem e prestem atenção que vai vir muita novidade no nosso canal, no nosso tempo. E eu quero estar ajudando vocês. Outra, pessoal, se tem pergunta, façam que eu vou respondendo para vocês. A gente vai num bate-papo bem legal. E amanhã, às 9h01, estarei por aqui. Por enquanto, até nós decidimos um melhor horário, tá bom? Então fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui, tá? Até mais, gente. Tchau.